Um dos gêneros mais desafiadores de se fazer certamente é a comédia, e por muito tempo é difícil exercer essa profissão. A comédia nem sempre foi somente diversão, e sim um ato forte de resistência marcado por grandes comediantes em cada ano. Eu nunca tive um processo. Eu recebi prisão, é diferente, né? Nobody's not that funny, but you're about to convince me, you know. God does not give a flying fuck about America, okay? Os humoristas sempre enfrentaram desafios e obstáculos para suas piadas chegarem ao público, mas nunca foi fácil, principalmente antigamente. Prisões e perseguições por liberdade de expressão marcaram a história, e hoje eu vou contar para você sobre a caça aos comediantes. Anos 40. Lá na década de 40 existia um roteirista, ator, apresentador e comediante dos Estados Unidos chamado Lenny Bruce. Considerado como o pai do stand-up moderno, era conhecido pelo seu humor negro. Se você acha pesadas as piadas de Léo Lins ou de Lopes hoje em dia, imagina fazer isso no início de tudo. I am of Semitic background. I'm Jewish. Now, a Jew, dictionary style, is one who is descended from one of the ancient tribes of Judea, or one who is regarded to have descended from that tribe. But you and I know what a Jew really is. One who killed our Lord. Now, I don't know if that got much press coverage out here on the West Coast, because that all happened a couple thousand years ago, and although there should be a statute of limitations to the crime, we're still paying the dues. Why do you keep busting our balls for this crime? Why, Jew? Because you skirt the issue. You blame it on Roman soldiers. All right, I'm going to clear the air once and for all and confess. We did it, my family, I did it. We found a note in the basement. It said, "We killed him, signed Morty." It's a good thing that we nailed him when we did, because if we had done it within the last 50 years, we'd have to contend with generations of parochial school kids running around with little electric chairs hanging around their necks. Lenny fez muito sucesso nos seus quase 20 anos de carreira, mas certamente nada foi fácil no caminho do comediante. Ele não era só adepto, mas quase um precursor da liberdade de expressão, e por isso quando subia ao palco não tinha papas na língua. Well, I'm just trying to make a point, and that is that it's the suppression of the word that gives it the power, the violence, the viciousness. Dig. If President Kennedy would just go on television and say, "I'd like to introduce you to all the niggers in my cabinet," and if he'd just say every nigger he saw, boogie, 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 till nigger didn't mean anything anymore, then you'd never be able to make some 6-year-old black kid cry because somebody called him a nigger in school. Bruce foi preso diversas vezes por conta de suas piadas, por obscenidades, atentado moral, dentre outros. 2 dessas vezes, policiais foram disfarçados na plateia e só esperaram ele acabar o show e descer para prendê-lo. Bruce faleceu em 66 e só em 2003, 37 anos depois, foi concedido para ele o primeiro perdão póstumo da história, que é concedido pelos crimes de alguém que já morreu. Anos 60. O multifunções Dick Gregory foi um dos nomes mais importantes da comédia e, obviamente, um dos pretos mais importantes para o humor, junto com Ed Murphy, Bill Cosby, Richard Pryor, Chris Rock, entre outros. E claro, Gregory não media palavras. 3 boys walk in, Ku Klux Klan. "Nigga, what are you doing in this restaurant?" "Come in to eat." "Well, whatever you do to that chicken, we're gonna do to you." And so the fact it was a whole chicken, so I said, I just parted it and kissed this butt and say, "Line up." Dick foi um comediante negro lendário. Ele começou se apresentando em clubes segregados, aqueles que só permitiam negros, mas ele era tão bom que foi um dos primeiros a se apresentar em outros clubes, além de ser o que tinha a maior audiência branca. Here is Dick Gregory. Nobody's not that funny, but
You're about to convince me, you know. Dick era tão engajado nas causas sociais, na injustiça racial, que na década de 60 ele meio que deixou a comédia de lado e virou um ativista político, chegando a se candidatar para a presidência da República. Gregory foi preso várias vezes por suas piadas e principalmente pelo seu forte ativismo político, mas mesmo assim Dick continuou fazendo fortemente até o seu falecimento em 2017. Anos 70. George Carlin, juntamente com Lenny, também foi um dos pioneiros do humor negro e da crítica social na comédia. E lá pela década de 70, ganhou notoriedade falando sobre vários tabus, política, psicologia e principalmente religião. Na religião se encontra o maior papo furado já dito na história. Imagine só. A religião chegou a convencer as pessoas de que existe um homem invisível morando no céu que vê tudo o que você faz, todo dia, a todo instante. E o homem invisível tem uma lista especial de 10 coisas que ele não quer que você faça. E se você fizer qualquer uma dessas 10 coisas, ele tem um lugar especial, cheio de fogo, fumaça, ardor, tortura e angústia. Para onde ele te envia para sofrer, e se queimar, e se sufocar, e gritar, e chorar. Para todo sempre, até o fim dos tempos. Mas ele te ama. Ele te ama e precisa do seu dinheiro. Ele sempre precisa de dinheiro. Ele é todo poderoso, todo perfeito, sabe tudo. Mas por alguma razão não sabe administrar. A religião arrecada bilhões de dólares. Eles não pagam impostos e eles sempre querem um pouco mais. Mas quer saber de um bom papo furado? Uma santa merda. Os políticos dizem isso no final de cada discurso, como se fosse algum tipo de tique verbal que eles não conseguem se livrar. Deus te abençoe, Deus abençoe a América. Deus abençoe você e Deus abençoe a América. Eu acho que eles pensam que se deixarem isso de fora, alguém vai pensar que eles são maus americanos. Deixe-me contar um pequeno segredo sobre Deus. Deus está cagando e andando para a América, ok? Ele não se importa. Ele nunca se importou com esse país, ele nunca se importou e nunca se importará. Ele não se preocupa com esse país mais do que a gente se preocupa com a Mongólia, Transilvânia, Pittsburgh, Canal Suez ou Polo Norte. Esse gente não se importa, ok? Ele não se importa. Ouçam. Há 200 países no mundo agora. Será que essas pessoas honestamente acham que Deus está sentado e escolhendo seus favoritos? Por que ele faria isso? Porque Deus tem um país favorito. E por que seria a América entre todos os países? Porque nós temos mais dinheiro? Porque ele gosta do nosso hino nacional? Talvez seja porque ele ouviu que temos 18 deliciosos sabores do clássico Rice Aroni. Em 72, George criou um monólogo polêmico chamado 7 Palavras Feias, que causou diversos problemas para Carlin, até mesmo várias prisões por causa de seu texto. Inclusive, isso é citado em Todo Mundo Odeia o Chris, aquelas 7 palavras proibidas que não podem ser ditas na TV, eu não sei se vocês lembram. Eu falei sobre no meu vídeo mostrando a versão completa de todas as piadas que foram censuradas em Todo Mundo Odeia o Chris. Quem ainda não assistiu, eu vou deixar aqui no card pra ver depois. Além de comediante stand-up, George também era autor e já venceu 5 Grammys e é considerado um dos mais importantes e influentes comediantes da história. Anos 80. Aqui no Brasil também havia grandes resistentes da comédia. Se você tem entre 25 e 30 anos, com certeza teve algum contato com as revistinhas ou até mesmo as piadas do Ari Toledo em forma de áudio. Ou TV também, né? Que é um dos maiores contadores de anedotas do país, chegando a compilar mais de 60 mil piadas. Isso sem todos esses meios de pesquisa que a gente tem hoje em dia, como a internet. Mês passado foi o aniversário do Raul Gil. A gente somos amigos há muitos anos. Eu paguei um jantar para ele. Apanhei o Raul na casa dele, fomos pro restaurante. Chegamos no restaurante, o Raul desceu. Porque eu fui dirigir, né? Quando eu desci, um cara ia saindo do restaurante, olhou pro meu carro e falou: olha, o lado do motorista ali tá bem mais baixo, né? Eu falei: é que eu vim com a sua mãe no colo. Nem sempre a vida de Ari foi só risadas. Durante a ditadura militar, que foi um dos períodos mais sombrios da nossa história, era bem difícil fazer qualquer tipo de arte, principalmente comédia, onde eles poderiam achar que era chacota, deboche ou coisa parecida. E o nosso saudoso humorista Ari foi um dos que mais sofreu com essa questão, mas sempre se manteve resistente. Eu nunca tive um processo. Nunca.
Tô esperando quem sabe E aparece aí. tem mais de 60 mil Mais piadas, de 60 mil, passa por todos eu os tenho temas. razões de sobra para receber um processo aí. Nunca recebi um processo. Eu recebi prisão, é diferente, O né? senhor foi preso? Foi. Quantas Durante vezes? o regime militar. Foi preso 4 vezes. 4 vezes? 4 vezes. Por causa de piada? Por causa de piada. Quando saiu o ato institucional número 5, o ato institucional número 5, viu o distinto auditório. O artista, não é artista, ninguém podia falar rádio, televisão, teatro, cinema, nada podia falar de política. Para você ter uma ideia, o primeiro show que eu fiz, o diretor do espetáculo, Augusto Boal, recebeu um cabograma, naquela época não tinha internet, né? Recebeu um telegrama da Polícia Federal dizendo assim: o senhor Ari Toledo está proibido de mencionar o nome do presidente, mesmo que seja para falar bem. Você vê como eles eram, né? E você foi preso. Foi, eu vou entender o que você falou. No dia que foi promulgado o ato institucional número 5, eu estava fazendo um show no Arena. E aí, antes de terminar, né, o show faltava uns 5 minutos. Eu falei assim: olha, meus amigos, o meu show está terminando. Vocês observaram que o meu show é pobre, ele não tem mulheres de perna de fora. Sou eu, minhas piadas, o meu violãozinho, é a arma que eu tenho. Como diz o ditado, quem não tem cão caça com gato, não é? E quem não tem gato caça com ato. Ai, ai, ai. Bastou isso. Eles tiveram a dignidade de esperar terminar o show. Dali 5 minutos acabou o show. Aí foram no camarim, me convidaram para ir por DOP prestar esclarecimento. Infelizmente, Ari Toledo nos deixou há pouco tempo e eu deixo aqui as minhas homenagens. É bizarro ver que a comédia vem tentando ser combatida desde os primórdios e até hoje continua firme e forte lutando para sobreviver. Para mim é uma coisa muito atrelada à liberdade. Ou seja, quanto menos a comédia for livre, menos liberdade teremos. Se você apoia a comédia e quer que ela continue viva, você pode mandar esse vídeo para umas 5 pessoas explicando por que você gosta do conteúdo. Ou então pode só deixar o seu like, o seu comentário e se tornar membro do canal. Porque assim, além de ajudar a comédia a respirar, você vai ter acesso a quase 100 vídeos exclusivos aqui do canal sobre humor. Você sabia que a comédia já passava por dificuldades assim desde antigamente? Comenta aí. E obrigado por assistir até aqui. Eu sou o Tom Abduction e este é o Tom de Humor. Te vejo em outro vídeo.